Olá, eu sou a Regiane Leme e na aula de hoje eu vou ensinar para vocês um segundo modelo utilizando a técnica Sashiko. Escolhi duas tonalidades de uma mesma cor, as duas são linha Cleia, e vou fazer o bordado em um pedaço de tecido etamine. Quem quiser pode fazer o bordado todo com uma mesma cor ou utilizando duas cores diferentes. Esse bordado você vai fazendo preenchimento em todo o seu barrado, então você não precisa começar pelo centro, você pode começar em uma das laterais. Também é um bordado que você pode fazer em mantas, preenchendo todo o comprimento, em toalhas, então você pode fazer a combinação que achar que fica mais bonito. Para iniciar o nosso trabalho, você vai começar utilizando a linha mais clara, saindo de baixo para cima em um dos furos. Vamos seguir o primeiro modelo. Nós fazemos a contagem sempre de 3 furos. Eu vou aproximar bem para vocês conseguirem entender bem a contagem. A contagem é sempre feita sobre 2 quadradinhos, ou quem prefere contar os furinhos, em 3 furinhos. Então você precisa contar os 3 furinhos, você pula depois também 3 furinhos. O bordado ele é feito inteiro com essa contagem. Então sempre nós vamos alinhavar o tecido. Então você sempre vai bordar sobre 3 furos e depois, contando com esse que você bordou, você tem que pular 1, 2 e sair também no terceiro. São 2 quadradinhos também, quem faz a contagem em quadradinhos são 2 quadradinhos de tamanho. Você vai preencher toda a altura do seu tecido alinhavando sempre de 2 em 2. Vai obtendo esse resultado. Se você estiver fazendo esse desenho em uma toalha, você pode fazer o arremate na bainha, quando nós vamos fazer depois as linhas na horizontal. Essa linha que está na vertical, você pode fazer a passagem. Ó, estou chegando aqui ao final de uma das carreiras. Quando você fizer o bordado do último fio do comprimento, nós vamos fazer uma segunda carreira, só que essa segunda carreira ela vai imitar a mesma sequência dessa. Só que ela também vai ter o espaço de 3 furinhos entre uma carreira e outra. Então você vai contar agora 3 furinhos de distância, contando com esse que você fez. 1, 2, 3. E vai descer, fazendo uma segunda carreira, toda do mesmo tamanho que você fez a primeira. Então todos os fios, olha, eles têm que estar na mesma direção para formar o nosso desenho. Então você vai alinhavando. O importante desse desenho é sempre fazer os fios do mesmo tamanho e também essa direção. As carreiras têm que estar todas na mesma direção, para que no final você consiga ter a montagem do seu desenho. Então aqui, terminando essa carreira, a próxima carreira ela vai inverter. O lugar que você não bordou agora você vai bordar, e o lugar que você bordou, então ele vai ficar vazio. Então você sai a mesma distância, 1, 2, 3 furinhos de distância. Onde tem linha agora não tem, e onde você não colocou linha agora você vai fazer. Então você vai fazer uma linha intercalada. Esse é um bordado que ele é bem simples, é prático para você fazer, é um bordado gostoso. Você só precisa seguir essa sequência que eu estou mostrando agora. Cheguei aqui ao final, ó, é o último ponto, que nós vamos ter linha. Como o próximo a gente não tem linha, então nós já vamos para a carreira ao lado. A próxima carreira, ela vai imitar essa última que você fez. Então, também saindo ó, com 3 furos de espaço. Você vai bordar a linha seguindo a reta da que você bordou nessa última carreira.
Então, para quem lembra o outro desenho sashiko que nós fizemos na nossa primeira aula, a contagem dessa mudança de linha, desse encontro, né, as linhas ficam intercaladas, era bem diferente a contagem. Esse já tem uma contagem mais simples. Vai formar um outro desenho diferente daquele. Então a técnica, ela é bem simples. O que vai mudar são essas contagens que você vai fazer. Então agora eu tenho, ó, as duas linhas prontas. Então elas ficam em direções diferentes, mas sempre duas linhas iguais. E agora eu vou mudar de novo. Então contando a partir do último ponto, conto 3 furinhos. Só que agora eu vou bordar na direção daquele primeiro que eu fiz. Onde não bordei linha dessa vez, bordei só no primeiro, agora eu vou bordar a linha. Eu vou seguir a mesma reta agora das duas primeiras linhas. E onde tem linha nessa carreira, agora não vai ter. Então é só você intercalar. Fazendo isso também até o final. Então é só alinhavar o tecido. Essa técnica a gente não volta fechando o alinhavo, a gente apenas vai fazendo uma linha sim, uma não, mas a gente não volta fechando como nos outros pontos. Terminada essa carreira, agora nós vamos fazer a segunda carreira seguindo a mesma direção. Então só conto os 3 furos de distância. E agora é só fazer a segunda carreira seguindo essa mesma direção. Então você vai fazer essa contagem até o final do seu trabalho. Então você escolhe se você vai fazer apenas um barrado de toalha, se você vai fazer uma manta, uma toalha completa. Então você vai escolher o espaço que você vai utilizar esse bordado. Acabando a linha, o arremate no avesso você pode fazer utilizando aquelas 4 tramas que a gente utiliza em todos os nossos trabalhos. Então pegando 4 tramas, porque a gente não tem onde esconder. Se você estiver fazendo em barrado de toalha, a gente não tem como esconder essa linha. Então essas linhas que estão na vertical, você pode fazer o arremate pegando as 4 tramas, igual nos outros bordados que a gente faz. Quando fizer as linhas na horizontal, aí sim você esconde todas as pontas nas duas bainhas. Então agora é só você fazer esse comprimento em todo o seu trabalho. Aqui eu já adiantei algumas carreiras. Vou mostrar para vocês como fazer o arremate, para quem não lembra. Então terminei com a minha linha nesse ponto. Eu vou pegar a trama do tecido mais próxima de onde eu saí com a linha. Seguindo, o meu bordado está na vertical, então eu vou seguir a direção do bordado. Então essa carreira, onde eu acabei de pegar essa trama, eu vou pegar na mesma carreira uma trama abaixo. Agora, na carreira ao lado, pego uma trama ao lado, pegando somente as tramas, igual quando a gente faz o bordado do vagonete. E agora você pega mais uma trama na mesma direção. Então, são 2 tramas em uma carreira, depois na carreira ao lado, mais 2, porque é aqui que você vai ter o travamento da sua linha. Se você fez esse bordado até o final de um barrado de toalha e você está próximo à bainha, você esconde dentro da bainha. Depois dessa primeira parte pronta, agora nós vamos fazer linhas na horizontal. Então a gente vai começar a fechar o desenho, então continua utilizando a cor clara. Essa parte, se você quiser, você pode medir cada carreira. Se for um barrado de toalha que você vai esconder a linha na bainha, você pode fazer carreira por carreira e cada uma das pontas você vai esconder na bainha, para você não precisar fazer esse arremate em todas as pontas. Se você estiver fazendo uma manta, se você preferir também as carreiras na vertical, você pode fazer carreira por carreira, para no final você fazer o seu acabamento e esconder todas as linhas dentro da sua bainha. Então você pode fazer também esse acabamento. Então você escolhe. Para começar a segunda carreira, então aqui eu vou sair com a minha linha também, de baixo para cima.
junto com um dos fios dessa carreira mais baixa, que é aquela primeira carreira que a gente fez. Só que agora o ponto ele vai ser na horizontal, só que a maneira de contar é a mesma. O que vai mudar aqui? Você vai perceber que a cada 2 fios, você vai fechar e unir esses 2 fios. Então, você vai contar os 3 furos e você vai fechar esse ponto. De novo, pula os 3 furos. A contagem é a mesma que você fez na vertical, só vai mudar agora o sentido. Então, de novo, conta 3, ó. Aí você começa a perceber que quando você vai fazendo ponto, você vai fechar essas 2 linhas que estão na mesma direção. Ó, a maneira de alinhavar, ó, a mesma. Terminada essa carreira, você passa para a carreira ao lado, então conta também os 3 furinhos de distância. E agora você vai voltar fechando. Vou virar aqui o sentido. Você só precisa continuar a contagem, porque as pontas, conforme você for fechando, elas vão unindo e vão formando o desenho. Então, quando eu for terminar a segunda carreira, nós vamos de novo mudar a direção. Então, você percebe que eu fiz a primeira e a segunda carreira, todas as linhas na mesma direção. E agora, do mesmo jeito que a gente fez o vertical, nós vamos intercalar. Então, deixei para fechar esse último ponto, ó, sozinho. Assim que eu fechar esse ponto e contar de novo os 3 furos de espaçamento, aqui eu não posso ter essa linha fechada também. Então, eu vou intercalar. Você vai sair ao lado e onde você não fechou embaixo, agora você vai fechar. Então, olha, aqui eu tenho 1, 2 linhas, então agora eu não vou ter. É o mesmo desenho, ó, que você fez na vertical. Então, se quiser, é só inverter o seu tecido para fazer o mesmo desenho. Então, fiz, ó, 2 carreiras na mesma direção. Aqui eu não fechei, ó, porque agora eu vou fechar essa carreira e a próxima também vai ser na mesma direção. Então, vou intercalando da mesma maneira. Quando eu fechar aqui o último ponto, esse eu não vou fechar. Esse também não, que eu tenho que imitar a minha última carreira. Então, você só sai ao lado. E volta na mesma direção onde você fechou esse ponto, agora você também vai fechar aqui. Então, você já começa a ver o seu desenho formando. Os desenhos mais tradicionais do sashiko, ele formam desenhos geométricos. A técnica tradicional, ela não é feita no etamine, ela é feita em outros tecidos. São tecidos de algodão, mas eles não são tecidos com linhas contáveis. Então, com fios contáveis, igual a gente está acostumado a fazer os nossos bordados. Então, esse já é um desenho que foi adaptado. Então, aqui voltando, ó, fiz 2 numa direção, depois intercalei, eu fiz 2 na outra direção. Então, aqui, onde ficou aberto, agora eu vou fazer 2 linhas fechando. Então, o único cuidado que você precisa ter nesse desenho é lembrar de fazer sempre 2 linhas iguais, para depois começar a intercalar. Então, aqui terminando, ó, o último ponto. Tenho que fazer a minha segunda carreira na mesma direção,
Então eu só saio ao lado e volto, ó, fechando, seguindo a direção do último ponto. Então nós vamos, ó, ter duas linhas fechadas, duas abertas, agora duas fechadas. Então esse é o desenho que você tem que seguir. E você vai fazer essa sequência também agora até o final, e sempre intercalando de 2 em 2 fios. Assim que você terminar de fazer o bordado no outro sentido, o resultado que você tem vai ser esse, ó. Então, só fazendo os 2 fios, a vertical e horizontal, ó, você já tem um resultado que fica bonito. Se quiser parar o seu bordado e deixar dessa maneira, ó, você pode deixar. Eu vou fazer agora o segundo detalhe desse nosso modelo. Ele vai ser uma grade de fundo para esse desenho. Então eu escolhi agora a tonalidade mais escura para realçar essa grade no nosso desenho. A grade, ela é feita fazendo a união dos quadradinhos. Então a gente tem os quadradinhos, a gente tem os sinais aqui de mais. Então a gente vai fazer a união dos quadradinhos nessa segunda parte do desenho. Então você escolhe o primeiro quadrado que você tem no seu bordado, você vai sair no canto dele. Deixo espaço para fazer o arremate. Se for próxima à bainha, esconde na bainha, se não, faz aquele arremate passando pelas temas do mesmo jeito. E essa segunda parte, ela é feita em diagonal. Então você sai no canto aqui do quadradinho, vai contar também a 3 furinhos. Os pontos são sempre do mesmo tamanho. E você vai chegar aqui no canto do próximo desenho. Pulando 3, você vai sair no próximo canto. E assim você vai intercalar. Então vai fazendo em diagonal, alinhavando do mesmo jeito, só que agora pegando, ó, todos os cantos do desenho. Esse é o resultado que você tem. Dessa maneira você vai precisar fazer mais arremates. Então esse ponto você faz na vertical, na diagonal, esse também, até esses menores, ó, fazendo onde você conseguir fazer a união dos quadradinhos, todos no mesmo sentido, você faz todas as uniões. Assim que você terminar todas as diagonais, o resultado que você tem vai ser esse. Então você faz a união em todos os pontos que você conseguir. Por exemplo, esse aqui, ele só consegue fazer união com esse, então só faz um risco. Ficou, ó, um aqui sozinho, porque ele não tem, ele é o final aqui do meu desenho, não tem continuação, então você não faz ligação nenhuma. Aqui somente, ó, 2 ligações, então você completa todo o seu desenho. Se estiver fazendo uma manta, você deixa todas as pontas em diagonais de um lado e de outro, faz depois o arremate na bainha. Se for em toalha, você vai precisar fazer o arremate em cada uma dessas carreiras no avesso, pegando aquelas 3 tramas, como eu ensinei igual do vagonete. Feito esse desenho, nós vamos fazer a segunda parte da grade agora, fazendo a diagonal ao contrário. Então nós fizemos todas as diagonais vindo para a direita, agora nós vamos fazer todas indo para a esquerda. Então começando em um dos quadradinhos também, da mesma maneira, você vai intercalar agora os desenhos, só que agora no outro sentido. Então todos os quadradinhos vão ter esse fio mais escuro nos 4 lados, e todos os sinais de mais também nos 4 cantos, ó, eles vão ter a linha escura. Então o quadradinho nos 4 lados e no sinal também nos 4 cantos. E você vai fazer também esse desenho em todas as carreiras até todos os quadradinhos ficarem com as pontas unidas. Assim que terminar a segunda carreira na diagonal, o resultado que a gente tem vai ser esse. Então temos aqui carreiras com 2 fios, temos essas com mais fios, vai depender do tamanho do comprimento da sua carreira, mas você precisa preencher. Então você escolhe todos os quadrados, vai pegando um a um, fazendo carreira a carreira. Esse, como não tem continuação, você não faz.
Ó, esse segundo, o próximo, você tem que escolher quadradinho por quadradinho. Terminada essa carreira, você vai subindo, porque temos esse, ó, que ele precisa fazer reta também, ó. E você percebe que aqui eu não comecei pelo quadradinho, eu comecei pelo X, porque o quadradinho precisa ter os 4 lados preenchidos. Então eu comecei a partir do sinal de mais, eu fiz até o quadradinho para depois continuar. Esse aqui é a mesma coisa, do canto até o quadradinho. Então você vai fazer todas essas ligações. Então todo o espaço que você tivesse, você tem que preencher, fazendo a união de todos os pontos. Então, essa foi nossa aula de hoje. Um segundo modelo do bordado japonês Sashiko. Espero que tenham gostado. É um desenho bem fácil, simples, é gostoso de fazer. E até nossas próximas aulas.